Você está ao vivo? E aí, boa tarde. Alguém presente? Tentei entrar no horário certinho. Acho que 5 horas agora, horário de Brasília. E aí, quem está entrando, vá dando um like. Opa! Leleca! Olha, a Maroca! Que legal! Saudades, né? Quanto tempo! Oh, a Mana Yege! Olha que legal! Eu vou dar esse tempinho de uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando e depois eu dou uma explicadinha mais ou menos o que vai ser, como vai ser, tá bom? Enquanto isso, eu vou aproveitando para matar as saudades aí do pessoal. Opa, Liliu também tá aí na área. Que maravilha. Jana, minha sobrinha de São Paulo. Suelen, que legal. Olha, Baricate. Aposto que Baricate é a Karen, minha amiga parceira e colega de sempre. Que bacana. Oi, tia Jana. Suelen, obrigado. Saudade de você também, Pro. Que alegria, né? Nessa clima que a gente tá tenso, a gente poder tá matando um pouco a saudade das pessoas queridas. Quanta gente legal tá entrando. Olha só, se eu for lendo aqui vai ser massa, que aí vão ser horas. Nina, a mamãe, já chegando, a barrigudinha Nina. Obrigado, Próximo Ellen, pelos parabéns. Professor Rodolfo, nosso diretor-geral aí do campus, que massa. Já os devidos créditos, tá bom? Não poderia, né, conversar, falar sobre nenhum tema sem acreditar tudo direitinho. E só não vou poder nomear todo mundo aí porque o tempo não daria. O Instagram só reserva 1 hora, né? Mas a vontade é de estar citando nome por nome. Juscelina Maria, minha grande amiga bem antiga. Olha que legal. Tia Tonha, você também entrou, Tia Tonha. Que massa. Luli, que legal. Matando as saudades, né? O que era para afastar tá juntando. E olha a Rosinha, turma do Rio Vermelho. Quanta honra, que prazer. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui no óculos. E aí, Ricardinho? Tio Atu? E aí, grande mano? Essa barriga cheia de cozida aí que eu tô ligado, que rolou aí um cozidão. Seria para um pelotão, né? Mas acho que os 5 moradores da Casa da Tori deram conta bonitinho, não foi não? Olha, minha amiga Marli. Quanta honra, Marli, tê-la aqui conosco aí, nessa turminha boa hoje, de domingo à tarde, né? Não sei se tem Faustão, para quem gosta, mas é um domingo à tarde diferente. Pelo menos para mim, uma alegria imensa de matar as saudades. Olha quanta gente boa, quanta saudade está batendo agora, né? A gente vai falar de sentimento, de emoção. É bom que a gente comece assim com alegria, com prazer. Leoni Vames, olha a galera, olha o arrastão do Nuap. Que honra, que alegria, né? Que bacana. Oh, Carol com K, minha amiguinha, aluna da UTF, querida também, como tantos outros, né? E aí, Leoni, vocês que são muito queridos e muito amigos, né? O que ajuda bastante a gente atravessar esse período aí, né, de pandemia, sem essa rede fortalecida, afetiva, amorosa, cuidadosa, fica mais complicado, né? Mas enfim, estamos juntos. Pro, Janaína, quanta honra, que legal. A
turma da matemática aí presente, né? Que massa. Talvez alguns endereços eu não consiga identificar a pessoa, né? Diferente quando aparece pelo menos um nomezinho ou um apelido que eu conheça. Mas garanto me esforçar, enquanto eu vou melhorar aqui um pouco o óculos. E eu acho bom. Ó, Joselinha, irresistível, né? Não cumprimentar. Cris, minha cantora, minha parceira de Porto Solidão, que eu não esqueço nunca. Que legal. Gente, vou tentar então começar, né? Eu sei que as pessoas estão chegando, estão entrando, mas é importante que a gente comece no horário, né? Respeitando todo mundo que se programou e cumpriu. Bem, primeiro eu queria me apresentar às pessoas que não me conhecem ainda, né? Estou vendo que tem pessoas que estão entrando. Eu sou Adriano Pena, sou psicólogo, sou de Salvador, sou servidor da UFBA e me encontro em colaboração técnica, uma rica oportunidade de aprendizagem única, ímpar, aqui no Paraná, na UTF-PR, Campus de Toledo, onde eu tive a grata alegria, satisfação de encontrar só pessoas bacanas, positivas e que me acolheram e que me acolhem e me carregam no dia a dia, né? E aí eu poderia começar agradecendo pelo nosso diretor-geral fantástico, professor Rodolfo, a nossa diretora de graduação, a Pro Raquel, enfim, todos os colegas da UTF-PR, em especial a turminha do NUAP, DEPED, né? Que é a turminha que está ali no dia a dia mais próxima, mas não mais nem menos importante que os outros. Queria agradecer aos alunos todos daqui desse campus, que são parceiros assim, até debaixo d'água, né? Que me renovam, que me engrandecem. Agradecer os amigos e colegas da UFBA que estão entrando aí, que eu estou vendo, que me ajudam tanto e continuam parceiros, né? Que eu tenho uma alegria. Agradecer os amigos outros de outros espaços, parentes, familiares, né? Enfim. E também eu queria dar um crédito especial à nossa amiga da UTF, a nossa assessora de comunicação, Tatiana. Né? Muito obrigado, Tatiana, mais uma vez, você aí movendo mundos e fundos para as coisas acontecerem bacana, tá? Então, eu queria dizer que eu não estou aqui só, embora eu apareça sozinho, mas tem todo esse pessoal aí por trás me ajudando, me acolhendo. Tem meu assessor dos recursos tecnológicos, Alisson, sem ele não estaria, né, acontecendo, eu não disponho desse recurso, tá bom? Mas enfim, vamos nessa. Eu queria dizer que nesse momento, né, de muita tensão, de preocupação, de sentimentos às vezes estranhos, mas eu queria que a gente respirasse um bocadinho, né, porque é na fé e na certeza de que tudo isso vai passar, né, que a gente vai continuar seguindo os rumos com todas as orientações, cuidados, e conversando e batendo papo e se encontrando, né? Porque até o que pensou que iria isolar acabou aproximando, né? Mas então, assim, tenhamos fé, ficar tranquilos que isso vai passar, né? O mundo já vivenciou outras pandemias e essa é só mais uma, tá? Eu queria então começar com um exercício para todo mundo pensar aí. Deixa eu só dar um recadinho. Eu vou tentar ao longo responder algumas perguntas, tá? Ou dúvidas ou algum acrescento que se faça, mas não sei se eu vou dar conta. Isso é tudo muito novo para mim, é muito dinâmico. E aí eu me comprometo de rever a live e tentar encaminhar o meu posicionamento, tá ok? Essa live ficará por 24 horas e aí a gente pode, quem não pôde estar hoje, pode acessar depois, enfim,
tá? Então vamos lá, um primeiro exercício que eu gostaria de fazer. Imagine cada um de vocês diante de uma prancha para atravessar, né, uma vala. Essa prancha ela tem 15 centímetros de largura e essa vala ela tem 15 centímetros de profundidade. E aí, qual o comportamento, qual a reação de vocês? Vocês atravessariam, passariam por essa prancha, atravessariam esse abismo de 15 centímetros? Penso que para a maioria das pessoas seja algo tranquilo, né? E agora, se eu elevar essa prancha, se aumentar a profundidade dessa vala de 15 centímetros para 15 metros de altura, vamos pensar assim num prédio de 15 andares, se a gente for atravessar uma prancha de 15 centímetros de largura, qual seria o comportamento de vocês diante desse novo desafio? Vocês atravessariam essa prancha? Eu vou imaginar, né, que muitos, assim como eu, iriam titubear. Outros até afirmariam categoricamente que não atravessariam essa ponte, né? E por que será que o comportamento muda? Porque quando eu estava a uma altura de 15 centímetros, foi tranquilo para muita gente atravessar essa prancha. E quando eu estou numa altura de um prédio de 15 metros, eu já não atravesso mais. O que me faz mudar de comportamento, né? E aí é fácil a gente começar a chegar ao entendimento que quando eu estiver nessa situação, que eu olhar para essa altura gigantesca, muita coisa vai me ocorrer em termos de pensamento. Muitos registros serão evocados em minha memória. Meus medos, né? Meus confrontos, meus traumas, e que isso vai gerar toda uma resposta orgânica, fisiológica, que vai me causar essas sensações e que provavelmente vão me vencer e eu não conseguirei realizar essa tarefa, tá? Para quem está no mesmo processo que eu não atravessaria essa ponte. É isso que eu gostaria então de começar falando, de força e coragem, né? Força, além dessa força que a gente é visível, que a gente é capaz de entender, que é uma força física, estrutural, músculo-esquelética, que a gente conseguiria realizar alguma tarefa física, mas a gente tem outras propulsoras que são a força mental e a moral. E elas é quem vão dar embasamento para que eu tenha ou não tenha coragem de atravessar essa prancha. Então, coragem seria eu utilizar essas minhas armas, essas minhas forças, no intuito de enfrentar o desafio, de vencer o monstro que porventura esteja chegando. E bastante gente entrando, legal, não posso resistir. Dandan, Juan, Pena, a família toda entrando, e a família é grande, tá? Então coragem é eu utilizar de minhas armas, das minhas forças para enfrentar os novos desafios. E parece que, né, na pandemia a gente está um pouco, né, nessa situação. Enfrentar, não enfrentar, como enfrentar, tenho força, não tenho força, vou conseguir vencer, vou atravessar essa prancha, não vou atravessar, né? E a gente poderia falar de uma forma que seria medo do medo. Ou seja, já não basta o medo que a gente carrega, que a gente traz, que é orgânico, que é natural, ainda tenho que lidar com medo de ter medo, né? Então, para aquecer legal, eu queria deixar aqui bem claro e reforçado de que medo e ansiedade são naturais, são normais. Não é preciso ter vergonha, não é preciso omitir e esconder.
tá? Elas são força e medo e ansiedade são primo e irmãs, tá? Que andam muito juntas. Então, por exemplo, ansiedade, que é essa coisa muito subjetiva de eu antever, trazer algo que está lá possivelmente no futuro, que nem se sabe se vai acontecer, e me causa toda uma estranheza, me causa reações orgânicas tóxicas. Por que isso? Porque eu tenho registros de medo, né? Então, uma coisa está ligada à outra, mas são todas duas naturais. O detalhe e a questão para a gente observar é o nível que isso vai acontecer, porque diariamente nós lidamos com medo, com ansiedade, né? Porque dizem até que o destemido, né, o que não teve medo de nada, o que não foi nem um pouco ansioso, não está aqui para contar história, né? Então, felizmente, nós somos de uma geração ou gerações, né, que traz isso muito forte, né? Então, que bom que temos medo, que bom que temos ansiedade. A questão vai para a dosagem disso, né? E aí eu preciso falar um pouquinho da angústia. E o que seria angústia? A psicanálise, eu nem acabei não me apresentando na totalidade, eu não sou psicanalista, né? Sou psicólogo, mas eu tenho uma formação humanista e atendo na terapia cognitivo-comportamental, já puxando para a terapia dos esquemas, que depois eu falo um bocadinho. A angústia na psicanálise, que é que melhor descreve, não tem a ver com os agentes externos, com esses eventos agressores. A angústia tem muito mais a ver comigo mesmo. Angústia é quando eu não atendo os meus desejos, minhas necessidades, né, minhas expectativas. E isso é tão opressor porque é uma dívida minha comigo mesmo. Então, normalmente, a angústia ela é mais representada no físico. Por isso que as pessoas, primeira coisa quando a gente pergunta como é a angústia que você está sentindo, a pessoa já coloca logo a mão no peito e diz uma dor no peito. Porque dói. Dói porque está doendo no nosso íntimo. Angústia, então, é essa dor nossa de não estar contemplando a nossa própria existência. Certo? E aí a ansiedade, que é natural, nesse momento a gente precisa perceber que, além da ansiedade que é chamada de adaptativa, né, é essa que nos trouxe na evolução, existe atualmente a ansiedade produtiva e a improdutiva. A ansiedade produtiva trabalha com a preocupação produtiva e a ansiedade improdutiva com a preocupação improdutiva. E preocupação é o quê? Como o nome já diz, é se ocupar antes do evento acontecer. Então é utilizar as nossas armas, nossos recursos para fazer com que a coisa não aconteça, ou pelo menos não nos atinja, tá? Então, tem preocupação produtiva, tem ansiedade importante nesse momento. É importante que eu me informe, que eu saiba quais são, por exemplo, os mecanismos de proteção para não me contaminar, né? Eu que sou também do grupo de risco, imagino que vários de vocês sejam também. Então eu preciso de algumas informações básicas, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Em termos de pandemia, quase não sai, a água aqui que engasgou. É um processo de tosse que eu estou. Mas tem preocupações e ansiedade improdutiva, porque nesse momento de tensão, que eu diria até de terror, o que adianta, o que vai me ajudar eu passar 24 horas acompanhando todos os noticiários, todas as redes sociais, tudo que é meme que me mandam, saber detalhe por detalhe, correr, quanto está morrendo aqui, quanto está morrendo ali, quantos estão confirmados, quantos estão infectados. Então, isso é uma loucura, é uma correria que não tem fim.
E isso, assim como a falta de informação, vai também aumentar a ansiedade. Ou seja, a gente vai atingir níveis mais tóxicos de ansiedade. Tá? Então, vamos regular, entendendo o que é normal, vamos buscar o que é preciso minimamente, mas a gente vai precisar oxigenar, a gente vai precisar se reinventar, a gente vai precisar buscar. E essa live hoje tem esse objetivo, né? No final eu vou fazer algumas sugestões, mas sobretudo lembrar que as ameaças não são só as externas. Os gatilhos de ansiedade não estão só fora de mim. Eu tenho também ameaças internas, eu já carrego comigo gatilhos. E que nesse momento da pandemia, uma coisa pode estar se sobrepondo à outra. Então eu posso ter que lidar com duas fontes de ansiedade, né? Enfim, tô vendo aqui, tem gente colocando, né? Vou tentar ler de vez em quando, que acompanhar o noticiário está deixando mais ansiosa, né, Iron, minha amiga? É verdade, tem gente que está dizendo que já deixou de fazer isso. Eu também estou reduzindo bastante. Antes eu estava assim na ansiedade de acompanhar, de querer entender. Agora eu estou dosando. Lulu, psicóloga maravilhosa, minha querida amiga, que bom tê-la aqui, tá? Então, a proposta hoje é um pouco essa, é entender que todos nós estamos vivendo uma situação muito nova, muito estranha, nada é tão seguro, nenhuma fonte está tão certa, né? E o que é que a gente pode fazer? É a gente buscar viver o nosso dia hoje, o aqui e agora, um dia por vez, e lidando com esses sentimentos, com essas emoções, e dosando para que a gente não bote tudo no mesmo pacote, que aí se torna insustentável, tá? E essas avaliações, por exemplo, dessas ameaças internas ou externas, saber o que é gatilho, o que está me provocando esse mal-estar, isso a gente pode estar controlando. Então, na terapia cognitivo comportamental, por exemplo, a gente ensina registros diários. A pessoa faz uma tabelinha, ou a gente fornece, e você vai registrando diariamente, por exemplo, tal horário, tal dia, né, aconteceu um gatilho, algo provocou um pensamento em mim. E esse pensamento eu percebi que me causou algumas reações, né? Eu pensei em coisas, eu senti emoções, meu corpo reagiu de tal forma, e a gente vai ver um pouco essas reações. E aí eu vou mapeando isso. Essa é uma forma de eu passar a ter um domínio sobre isso, que a partir da tomada de consciência eu me torno mais apto a lidar com as coisas que eu ainda não tenho, porventura, domínio sobre elas. Então a terapia cognitivo-comportamental, por que ela é mais indicada nessas situações? Porque ela trabalha o tempo todo puxando para o cognitivo e casando com as emoções, né? Então eu preciso entender que esse comportamento é um reflexo de uma história antecessora, né? Até nesse momento aqui eu faço uma pausa para a gente entrar um pouquinho nesse detalhe. Não sei se vocês vão ver, eu trouxe um desenho, vou botar um fundo, que é bem bacana. Eu sempre faço isso nos atendimentos com os alunos. Aqui, Crayon é um ser humano, né, desenhado por mim, o artista aqui que vos fala. Então, o que é que acontece? Pensamentos são disparados aqui no centro do cérebro. Tem uma hipófise e ela dispara alguns hormônios. Esses pensamentos vão gerar essa química circulante. Para vocês terem uma ideia, descem sinais através dos neurônios, né? E vão aqui, em cima tá vendo os rins? Tem duas glândulas suprarrenais, essas pintadinhas aqui, ó. Elas são responsáveis por liberar cortisol e adrenalina. E esses hormônios são altamente tóxicos. Vocês terem uma ideia, por exemplo, quem malha, faz hipertrofia, se causar muito estresse, quebra as células de músculo, né? As fibras musculares. Então, isso acontece diariamente, várias vezes ao dia.
Toda vez que nós temos pensamentos que disparam esses hormônios, nosso corpo vai se preparar para o que a gente chama de resposta de luta ou fuga. E na psicologia a gente até amplia um pouco para congelamento. A gente pode ter respostas congeladas, ou seja, eu, apesar de toda essa toxicidade, apesar de todo esse preparo, eu nem vou lutar, nem vou fugir, eu paraliso. Quantas pessoas a gente já não ouve, né? Que fica paralisada em situações de profundo estresse. Então, esses pensamentos, eles atendem a um comando central, tá vendo? Porque se a gente pensar, a gente não é capaz, né, de pensar em nada que não tenha algum registro. Por exemplo, se eu falar aqui para vocês uma palavra bem esdrúxula, digamos, o que é que vocês pensam sobre escritinho bar? Nem eu sei que zorra é essa, né? Então, a gente não tem nenhum registro, nenhuma informação sobre isso. Eu não sou capaz de gerar nenhum pensamento automático sobre isso, tá? Mas nossos pensamentos vêm com uma base cognitiva de memória que tem a ver com nossas vivências, que atendem a um comando. Eu brinco dizendo que nós temos uma caixa preta. Esse comando é onde estão o que a gente chama de crenças centrais ou nucleares, tá? Que são construídas durante a vida e basicamente na infância. Então, aquelas demandas que não são atendidas, básicas emocionais, principalmente na infância, pode ser também depois, mas o grosso está ali. Repetidas vezes, e a gente sabe que uma criança tem demandas 1000, não é verdade? É difícil até para o cuidador, seja ele ou ela quem for, de atender a todas as demandas. Então, muito provavelmente crescemos todos adultos com demandas em aberto, cristalizadas, não é verdade? Então, essas demandas emocionais básicas não atendidas vão formar também crenças nucleares e centrais, né? Porque nós temos fontes funcionais, positivas, bacanas, legais, mas eu trago aqui o disfuncional, aquilo que me faz reagir de forma que me atrapalha, tá? Então, o que a gente chama de disfuncional. Isso vai gerar pensamentos automáticos disfuncionais que vão avisar o corpo, ó, se prepare que lá vem bomba, se prepare que o bicho vai pegar. E é isso que está acontecendo com muita gente na pandemia, tá? A gente está vivendo com muita intensidade e praticamente o dia inteiro essa toxicidade, porque a gente está produzindo o tempo inteiro hormônios que vão preparar o nosso corpo para lutar, fugir, né? E aí, como é? Prepara como? Que sintomas são esses? Então, primeira coisa, os pulmões entram em hiperventilação, aí fica aquela respiração ofegante, acelerada. Isso vai gerar um desequilíbrio químico entre CO2 e O2, e aí é muito oxigênio, o que deveria ser na proporção, e isso faz com que a gente tenha, por exemplo, náuseas, tonturas, dá branco, a gente começa a esquecer algumas coisas, perder foco, tá? Por uma simples hiperventilação. Mas também essas respostas vão para outros órgãos vitais. Por exemplo, o coração vai ter que acelerar. Por quê? Vai ter que mandar sangue para os músculos dos grandes membros. Porque, afinal de contas, meu corpo está se preparando para lutar ou para fugir. Não é isso? Até a pele da gente perde sangue para os músculos. A temperatura, por causa do coração acelerado, sobe, então a gente passa a suar mais. Aí vem aquela sudorese que a gente chama de suar frio. Por quê? Porque a pele fica fria, porque ela perde sangue para o músculo. E aí vai o intestino. O intestino ele precisa
está preparado para uma grande luta. Então, se ele está com bolo, alguma coisa, ele vai soltar. Então, é comum a reação de diarreia nas pessoas. O estômago, ele para de produzir o ácido. E aí pode ter retornos. É comum que as pessoas em crise de ansiedade tenham queimações, tenham ânsias de vômito, né? A própria musculatura fica muito tensionada. Quem nunca viu e se percebeu depois de uma crise, uma tensão, no outro dia o corpo parece que passou um trator por cima, não é verdade? Então, são vários sintomas que vão acontecendo. A boca fica seca, né? E por aí vai. Por quê? Porque algo está me dizendo que o bicho vai pegar. E de fato agora a gente tem uma pandemia, que talvez não seja tão bicho assim, né? Não vou entrar aqui em alguns detalhes. Mas às vezes a gente entra em crise de ansiedade por ter, por exemplo, lidar com uma apresentação. Está aqui numa live, por exemplo, como eu estou falando com tanta gente que eu estou vendo aqui, né? Então tem gente que entra numa crise de ansiedade e vai sentir bastante, né? Por quê? Porque existe uma crença, e aí a gente divide em três: desamparo, desamor ou desvalor. Em algum desses três campos está vindo um sinal para dizer: você não é capaz, você não consegue, né? Que seria aí no caso desvalor. E aí eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu acho que isso é pano para manga e a gente pode estar marcando outras, caso vocês se interessem. E na terapia dos esquemas vai dizer que são criadas estruturas psíquicas a partir disso, e é por isso que eu me pego reagindo de um jeito que eu não sei porquê, eu não entendo, né? Por que de repente eu não estou querendo mais ir na rua, eu não saio mais de casa, né? Por que às vezes eu falar em público é tão difícil, aí eu evito. E por falar em evitar, a gente entende também na terapia cognitivo-comportamental e na terapia do esquema também, que nós assumimos, diante dessa estrutura psíquica que é constituída, né, respeitando essas crenças, a nossa caixinha preta que está lá, a gente assume possibilidades sempre, e que pode estar variando, de três estilos de enfrentamento. Então eu posso resignar, posso confirmar, posso manter isso, que aí na psicologia a gente pode entender até como um congelamento. Eu acato tudo, eu respeito tudo, eu realmente não tenho capacidade, eu não tenho valor, eu não sou capaz, então eu vou ficar aqui no meu cantinho do zero à esquerda. Ou eu posso, em determinada situação, reagir com outro estilo de enfrentamento, chamado evitação, aonde eu evito a todo tempo aquilo que a minha caixinha preta diz: você não vai dar conta, ou então isso não é legal para você. Lembra disso quando você era pequenininho? Isso te fez sofrer, isso te magoou. E aí eu vou assumindo esse estilo de evitação, o que também não é resolver a questão. E o terceiro e último estilo de enfrentamento é o que a gente chama de hipercompensação. Então, ao contrário de quem evita, eu vou agora agir o contrário. Eu vou ampliar ao ponto como se eu quisesse enganar a mim mesmo. Então é dizer: eu sou o máximo, eu sou o the best. É eu estar querendo dizer para o mundo aquilo que nem eu mesmo acredito. E aí a gente chama de um estilo de hipercompensação, que também não é resolutivo, né? Então esses estilos de enfrentamento geram respostas de enfrentamento. Então a gente vai perceber, agora na pandemia, olhando para as pessoas que a gente tem contato, né, mesmo que seja via as redes, cada uma vai responder de um jeito, igual atravessar aquela ponte de madeira de 15 centímetros de largura. Cada um, quando estiver diante do seu obstáculo, diante do evento, diante de uma potencial ameaça, vai responder com a sua caixinha preta.
tá? E é por isso que a gente precisa entender que cada um tem seu tempo, cada um tem seu estilo, suas respostas. A gente não pode nem em princípio, resolver de imediato as nossas questões, quiçá cobrar do outro. Na verdade, Lilinha mandando coraçãozinhos, obrigado, Lilinha. Depois a gente vai trocando aí, ó, viu? À medida do possível. Então, a ansiedade, né? Já que o tema da gente é ansiedade em tempos de pandemia, ela tem alguns combustíveis para ela permanecer, né, nessa intensidade. Ela precisa que a gente pense dessa forma. Esses pensamentos vão gerar emoções também, né, que vai gerar essa química e vai fazer a gente se comportar desse jeito que mantenha a ansiedade em alta, tá? Então ela tem combustíveis. Então uma forma, percebendo que isso está me afetando, eu posso ir tentando tirar esses combustíveis. Claro que às vezes isso é difícil sozinho, às vezes a gente precisa de um profissional, enfim, tá? Até por falar nisso, eu queria reforçar que nós estamos vivendo um momento onde está tudo online, não é? Que bom que a gente tem atendimento, acompanhamento e até gratuito, não só de psicólogos, mas também de médicos e outros profissionais, né? Onde eu trabalho mesmo é um núcleo multidisciplinar, tem psicopedagogo, tem assistente social, tem enfermeiro, enfim. A gente está junto e vai tentando cada um com o que pode, né? Parou, Iron, caiu, já voltou? Beleza? Podemos continuar? Eu não sei onde eu estava, que eu me empolguei, mas enfim, retomando então, né, dentro do esqueletinho que eu tenho aqui, e pensar, né, nessas coisas todas de emoção, sentimento, paixão. Falar nisso, vocês sabem a diferença de emoção para sentimento? A neuropsicologia faz uma distinção. Isso que está acontecendo no corpo, como eu mostrei no desenho da figurinha humana, essas reações, que é o corpo em movimento, é o corpo atuando, gerando a química, e que eu não tenho controle sobre isso, são as emoções. A partir do momento que eu tomo consciência sobre esse mecanismo, e aí eu passo a ter sentimento. Então, sentimento é quando eu tomo consciência, e é onde eu posso atuar. Eu não posso atuar na emoção, mas no sentimento eu posso, tá? E paixão é quando eu utilizo isso tudo de uma forma muito focada, onde eu não amplio, onde eu falo, me comporto e respondo vendo só um aspecto da coisa, né? Mas isso tudo tem a ver com afeto, porque me afeta. Isso é o que a gente chama de afetividade, tá? Bom, e quais são os grupos que estão mais expostos à ansiedade nessa pandemia? Eu tenho escutado... Valeu, Lucinha! Lucinha está dizendo que foi uma excelente distinção. Estou aqui para aprender também, viu, gente? Pode ir contribuindo aí e eu vou multiplicando. Os principais grupos, eu queria começar pelo grupo das crianças e adolescentes. Eu tenho escutado, as pessoas têm me trazido muito essa questão, a dificuldade de lidar com crianças e adolescentes nesse momento de confinamento. Bom, primeiro eu queria sugerir que, mesmo sendo criança pequena, por mais nova que seja, ela tem o direito de saber o que está acontecendo. Então, nada de esconder, de velar, porque isso também aumenta a ansiedade, tá? Claro que criança tem uma linguagem, tem acesso a um repertório que o adulto tem outro, né? Mas assim, na medida do possível, a gente poder atender essa demanda, que é um direito da criança. É explicar para ela, ó, você não vai poder ir para a escola, você não vai poder sair de casa, igual a mim, né? Igual a quem mais existir nesse grupo familiar, né? E mostrar que isso é tranquilo, é natural,
Tá todo mundo enfrentando, que vai passar, que eu tô junto de você, né? E mostrar no dia a dia que tá junto mesmo, para passar a segurança para a criança, que aí ela vai entender com a maior normalidade possível, porque não é fácil para uma criança, no auge do desenvolvimento, da energia, ter que ficar confinada, né? E nem para um adolescente, que é essa bomba atômica. Obrigado, Lulu, tô vendo os elogios aí. Mama chegou na área também. Tá? Então, assim, criança e adolescente precisa, tanto quanto nós, de informação, de cuidado, de afeto, de carinho, de respeito sobre tudo, tá? O segundo grupo que eu queria destacar é o grupo dos idosos. Eu tenho visto também pessoas, e chega a mim depoimentos, de dificuldade com pessoas idosas no confinamento. Como mantê-las, né? E a gente sabe, uma pessoa teve uma vida inteira, na verdade, de autonomia, de independência, e aí vai chegar uma determinada idade que agora eu vou dizer para ela, você não vai botar a cara na rua? Isso é louco, isso é de um mundo que eu não conheço, não sei o que é isso, né? Então é preciso entender, ter paciência, buscar atividades, envolver, igual as crianças e adolescentes e todos os demais membros da casa. Vamos envolver todo mundo, né? Vamos promover atividades, vamos fazer com que todo mundo esteja no mesmo barco, com as devidas diferenças e respeitando todas, tá? Terceiro grupo é um grupo que eu não preciso nem entrar em detalhe, que são dos profissionais da saúde, né? Que estão se expondo, indo todo dia, não sabe como volta, nenhum que traz no bolso para os seus. Imagina o nível de ansiedade desses profissionais. E é importante que tenham os profissionais da psicologia dando amparo a essas pessoas. Quem está cuidando precisa ser cuidado, na verdade. Por fim, quem já traz um histórico de ansiedade, né? Quem já tem crises de ansiedade, quem já é acompanhado, esses nem pensar em parar tratamento, medicação, nem um acompanhamento, quer seja com médico, com psicólogo, tá? Então, esses também estão mais susceptíveis. Fora esses 4 grupos, eu queria citar o que eu pertenço, além do de idosos, mas especificamente grupos de risco. Então, pessoas como eu, problema respiratório, diabéticos, hipertensos, né? Problemas renais, cardiovasculares, cardíacos, evitem, saiam só na necessidade e com toda precaução, porque nós somos grupo de risco. E se somos grupo de risco, a probabilidade de ampliar a ansiedade é maior, né? Eu acabei falando já bastante de sintomas, né, físicos, vou pular essa parte. Tem sintomas cognitivos, os pensamentos que me vêm à cabeça e eu não consigo dormir. A insônia é outro. Tanto a insônia inicial como aquela do fim, aquela que eu acordo no meio da noite e não durmo mais, né? Então são respostas, sintomas que a gente vai apresentando, além das emocionais, tá? E aí eu trouxe aqui, eu estou ligado no tempo, porque só tem 1 hora, né? E aí eu quero também responder aí e citar as contribuições das pessoas. Robert, grande Day Robert, tô vendo aí, massa, a turminha lá da UFBA. Bom, eu preparei aqui um roteirinho com várias coisas que eu achei legal, interessante. Como lidar então com a ansiedade em tempos de pandemia? Marco 0. Viva um dia por vez, tá? Temos o que? Hoje, o aqui e agora. E isso serve para sempre, não é só na pandemia, né? Eu não atuo, eu não vivo o passado e não vivo o futuro. Eu vivo o presente. E nesse tempo de pandemia é fantástico a gente conseguir pôr em prática isso, tá? Então, viver o aqui e agora, hoje, o que é que eu posso fazer por mim hoje? O que é que eu posso contar para ficar bem, para ter qualidade de vida hoje? Não me interessa amanhã, tá? Não sei o que vai ser do mundo amanhã, não sei o que vai ser da cidade amanhã, tá? Amanhã com amanhã. Como diria meu irmão, um grande artista, músico, compositor, a família, todos os amigos conhecem,
Deixe que é de amanhã para quem é de amanhã resolver. Na verdade, eu não tenho essa capacidade. Eu vivo o agora, o hoje. Limitar o tempo de formação, como a gente já conversou, né? É importante para não elevar tanta ansiedade. Escolher essas fontes de informação, limitando também, escolha aquelas maiores, aquelas que você tenha mais segurança, que você confie, seja objetivo na sua busca de informação, tá? Para que isso não tome muito tempo. Se apegue a fatos e não a rumores, tá? A gente vive, infelizmente, uma época muito de fake news, do disse-me-disse, isso tudo aumenta a ansiedade, assim como a falta de informação também, né? Dê suporte às pessoas, ajude o outro. É importante porque, pela lei do... Já ouviram falar de neurônio espelho? Se eu fizer o bem a alguém, pelo neurônio espelho, eu vou sentir o mesmo reflexo. Eu vou sentir o bem que eu fiz a alguém. E é isso até que me fez criar essa live, porque amigas preciosas como Margot, que inventou, Celinha, lá de São Paulo, e aí eu pretendo estar fazendo o bem de alguma forma com o que eu posso, né, nesse momento. Compartilhe, é outra dica, histórias positivas. Outro dia eu fui indicar para minha professora, a pessoa que eu preciso agradecer aqui, gente, que eu esqueci, ela não tá porque ela tá numa outra live, é a Rosita Barral, acompanhe ela é minha supervisora de clínica, ela é fantástica. Outro dia eu fui indicar para ela um filme lindo, aliás, é a época boa da gente ver filmes, né? E ela me perguntou logo, mas é filme triste, é para chorar? Eu falei, não, é um filme que para mim é um filme que fala de amor genuíno e da força que esse amor tem. Que foi o filme O Milagre da Sala 7, tá? Além disso, aceite que estamos numa situação difícil. Sim, é difícil, mas nada é para sempre, é provisória, tá? Pratique exercícios, não só físicos, mas respiratórios. E aí vocês vão achar na internet um monte de exercícios respiratórios. Dentro da terapia cognitivo-comportamental e da terapia de esquemas, a gente tem algumas práticas, mas que aqui agora ficaria complicado pelo tempo. Mas vocês podem estar buscando isso ou até me procurando depois com calma que eu respondo. Mas, por exemplo, um exemplo prático, básico, quando a gente está na ansiedade, naquela hiperventilação ofegante, você lembra daquela história lá da minha avó, que pegar um saco de papel, na época o saco do pão era de papel, e ficar respirando dentro do saco de papel? Vocês acreditam que aquilo faz sentido? Aí a gente precisou ir paciência, estudar tantos anos, porque quando eu estou respirando dentro de um recipiente, a probabilidade de eu me intoxicar de oxigênio e ter aquele mal-estar diminui. Por quê? Porque eu vou liberando o gás carbônico, o CO2. Então, quando a gente está na crise de ansiedade ofegante, eu preciso fazer uma apresentação, ou eu faço exercícios onde eu vou prender essa respiração, soltando aos poucos, cada vez inspirar menos, ou tem essa coisa do papel, né, de antigamente, que resolve, né? Tô vendo gente aqui, Mariana Pena, virou seu mantra. Bom, seguindo aqui nas dicas, deixa eu passar aqui. Mantenha rotina e hábitos saudáveis, né? E aí não precisa nem a gente, mas entendendo que nesses hábitos saudáveis tem, além de tomar o sol, além de pensar em coisas positivas, boas, fazer o que você gosta, ver filmes, ler artes visuais, cantar. Aí eu tô falando de mim, o meu passatempo, que tem um efeito terapêutico, é o karaokê, todo mundo sabe. Mas enfim, tocar um instrumento, ou até nas redes sociais estar com pessoas, construir coisas, como por exemplo agora a gente está nessa construção, né, nessa coisa boa. Crie sempre algo novo, lance novos desafios para você. Isso faz você manter foco, isso faz você não aumentar essa ansiedade.
Use essa tecnologia também para se aproximar das pessoas, como a gente já falou, encarar de forma realista, né? A gente também já disse isso. Enfim, troque as buscas de causas por buscas de soluções. Ao invés de eu ficar aqui parando o meu dia, porque o meu dia só tem 24 horas, e buscando causa, quem causou, quem não causou, foi a China, não foi a China, foi os Estados Unidos, enfim. O que deveria ter feito, não fez, papapá. Pensar soluções. O que é que está ao meu alcance? O que é que eu posso hoje, aqui agora, fazer por mim e pelas pessoas que eu considero e que talvez estejam precisando de mim nesse momento, né? Enfim, mas ficar ligado aí nesse pedacinho. Praticar paciência, né? Consigo e com os outros. Aqui eu já falei, estou pulando aqui um bocado de dica que já foi dito. E contemplar, gente, contemplação. Contemple no aqui e agora, no hoje, o arredor. Olha, não sei se vocês vão captar, mas os passarinhos já estão se juntando aqui na árvore perto. Já estão cantando para dormir. Olha que sinfonia, fantástico isso, né? O canto dos passarinhos, a árvore, uma planta que nasceu, que brotou, enfim, um sol, um dia a chuva. A chuva também é vida, né? A gente precisa dela. Inclusive eu estou numa área onde é de agronegócio que precisa molhar a terra, tá? Enfim, contemple. Eu trouxe também dicas bibliográficas para quem se interessar pela leitura. Tem do criador da terapia cognitivo-comportamental, eu trouxe Vencendo a Ansiedade e a Preocupação, tá? É um manual do paciente, é interessante. O nome dele é Aaron Beck, é pela ArtMed. Tem um do Robert Leahy, da ArtMed também, que chama Livre de Ansiedade. Depois vocês ouvem com calma, né? E aí vocês vão vendo direitinho. Tem Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Engraçado, né? Do Augusto Cury, para quem gosta do Augusto Cury, é um psiquiatra, editora Saraiva. Tem da outra psiquiatra também que vende bastante livro, a Ana Beatriz Barbosa e Silva, pela editora Princípio, que é Mentes Ansiosas. O medo e a ansiedade, né, nos nossos dias. Tem um que eu adoro, é do Viktor Frankl, que é o cara que criou a logoterapia, tá? Da editora Voz, chama Em Busca de Sentido. É campo de concentração, o cara judeu tá lá, né, sem perspectiva nenhuma, como todos, e aí ele vai perceber que aquela ansiedade talvez precisava de um novo significado, um novo sentido para a vida, e ele enfrenta essa ansiedade e ele sai, tá? Tem uma atenção plena, mindfulness, é uma técnica fantástica para encontrar paz, são exercícios. Tem a meditação, que é um exercício fantástico para a ansiedade, tá bom? E isso vocês encontram na internet. Bom, estou correndo aqui para a gente poder ter um minutinho. Eu não sei, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Célia Valentim pergunta se nesse caso a TCC vai trabalhar suas crenças e a mudança do pensamento. Ó, Célia, a TCC ela foca nessas estruturas, nesses esquemas todos, né? E alguma coisa a gente consegue minimizar, a gente consegue ressignificar, mas, por exemplo, memórias a gente não apaga. O que a gente aprende é lidar ou pensar de outra forma para que isso não seja disparador. Mas isso a gente faz como? Com muito exercício. Pra vocês terem uma ideia, a gente utiliza jogos, por exemplo, aqui tem 2 jogos. A gente passa dever de casa, questionários. Por quê? Porque a gente quer um empoderamento da pessoa. É a pessoa tomando consciência de si, de suas reações, de suas demandas, para que ele possa ter condição de ressignificar isso e minimizar aquilo que não é possível apagar, nem transformar, tá? Na terapia dos esquemas é dito que muito dificilmente a gente apaga um esquema, mas a gente minimiza o seu efeito, tá? Mas aí eu fico à disposição para falar mais com mais calma.
se alguém tiver pergunta. Claudinho da UFA, meu amigo, que bom, que bom. Ah, ficaria aqui um tempão, né? Mas o Instagram não deixa. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir lançando aí, que eu vou aproveitar para falar um pouquinho nesse final. Ah, tá. Chegou aqui também da Célia Valentim, que o medo diante do novo é um dos gatilhos para o estado de ansiedade diante da pandemia. Ela está fazendo uma pergunta, e de uma situação que não temos controle. Sim, por incrível que pareça, aquilo que a gente tem de orgânico, de natural, que é medo e ansiedade, que nos salva em diversas circunstâncias e que trouxe a humanidade para o tempo do aqui e agora, pode estar sendo provocado em excesso, e isso está gerando essas químicas, essas reações que são tóxicas. E aí, esse corpo que está intensamente sendo provocado, ele vai desgastar com o tempo, né? E aí ele vai entrar. Por exemplo, depressão é uma possibilidade em resposta a uma ansiedade intensa e contínua. Eu não falei de uma coisa que é muito bacana, como identificar, né, esse grau de ansiedade, o que é que precisa ser encaminhado para um processo terapêutico. Eu acho que isso seria bacana. Vou correr para tentar dar conta, senão a gente se vê aí pelas redes. Bom, primeira coisa é o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito por profissionais da saúde, ou em hipótese que vai mexendo, mas enfim, vou acelerar. E essa diagnóstico pode perceber que esse sintoma de ansiedade está dentro de uma categoria que já é considerada no manual diagnóstico, né, que é da Associação de Psiquiatria Americana, ou da OMS, que é a CID-10. Tá? Então a gente tem vários códigos para várias categorias de transtornos e patologias. Então a ansiedade pode ser um sintoma pertencente a uma dessas categorias, como toque, pânico, agorafobia, fobia social, que é a ansiedade social, né, a fobia específica, transtorno de estresse pós-traumático, enfim, e o transtorno da ansiedade generalizada. Então, fechando esse diagnóstico, ou pelo menos iniciando a possibilidade, a gente vai para o segundo item, que é a intensidade. É leve, é moderado, é grave? E como é que eu percebo a intensidade? É vendo o impacto disso na minha vida profissional, social, na vida pessoal, é vendo há quanto tempo eu estou com esses sintomas, e vendo inclusive se a terapêutica tem resultado ou não tem resultado, tá? Então isso vai fechar um quadro, e por exemplo, para nós psicólogos, nós podemos chegar ao entendimento de aconselhar e encaminhar para um profissional da psiquiatria. Por quê? Porque quando a gente tem a ansiedade num grau, intensidade leve ou moderado, a gente pode até optar por um tratamento não medicamentoso, com técnicas, com psicoterapia, com várias outras coisas, até yoga, tai chi chuan, enfim. Mas quando é grave, dificilmente a gente poderá tratar sem um amparo medicamentoso, né? E dentro do corpo clínico, psiquiátrico, aí eles vão poder falar melhor do que eu, é evidente, quais são as categorias de medicamento para atender cada quadro e cada situação. Eles também vão nas hipóteses, eles também vão na testagem e nos ajustes, tá? Então a gente tem, no modo geral, a gente tem os antidepressivos, que eles, apesar de demorarem mais tempo para começar a fazer efeito, leva de 2 a 3 semanas, mas eles são mais efetivos. Mas a gente tem os que eles chamam de as novalginas,